Você percebe que seu filho é inseguro ou evita novos desafios? Se sim, fique conosco até o final, que nós vamos te ajudar com isso. Eu sou a Diane Moura. Eu sou Amanda Moraes e esse é o Inteligentemente Podcast. Vamos lá, Diane. O que acontece que hoje em dia nós vemos tantas crianças inseguras no consultório, com uma baixa autoestima? O que você percebe, e você que lida muito com crianças e adolescentes, que está acontecendo ultimamente? Por que essas crianças estão assim? Bom, primeiramente é sempre bom definir o que é autoestima. O próprio nome carrega o significado, que é o valor que nós damos a nós mesmos. A autoestima ela é fundamental para que nós venhamos a nos sentir capazes, para que nós possamos colocar limites no outro, porque aí eu sei o que eu mereço, o que o outro deve fazer comigo. Então, sem autoestima fica difícil dizer não na hora que eu quero dizer não, fica difícil dizer sim quando eu quero dizer sim. A autoestima ela é fundamental tanto no relacionamento com o outro como na eficácia, no sucesso. Eu acredito que existem variáveis diversas. Uma é o nosso estilo de vida moderno, com muitos modelos, com internet, com acesso à informação, pessoas passando padrões de vidas inalcançáveis, desde os youtubers mirins, né, abrindo. Eu lembro quando minha filha era menor, ela começou a se interessar por YouTube e tinha muitos vídeos de crianças de 5, 6 anos abrindo pacotes de brinquedo o dia inteiro. Então, segunda-feira a pessoa postava abrindo um brinquedo, terça-feira, e as crianças ficam assistindo aquilo como se aquilo fosse real. E não dá para explicar, dependendo da idade da criança, olha, essa criança ela é patrocinada, é o trabalho dela, isso não é realidade. Então, desde a mais tenra idade, hoje as crianças têm acesso a esse estímulo, né, das redes sociais, da internet, que faz com que ela compare muito aquela vida recortada com a vida que ela vive. Também percebo que essa vida moderna também atingiu muito a forma como o adulto se vê. Então, o adulto anda muito insatisfeito, né? Eu que tenho uma experiência de 15 anos no consultório, eu percebo o sofrimento que as pessoas hoje têm em não ter o corpo ideal que ela imaginava que deveria ter, de não ter a vida que ela imaginava ter, de não ter feito a viagem que a amiga fez, de não ter comemorado o aniversário como a outra fez, coisas que antes não acontecia com tanta frequência. Então, tanto essa vida moderna atinge diretamente a criança através do universo infantil dela, o que ela tem acesso, como também como os adultos têm vivido. Eu percebo que essas são as principais características da falta de autoestima ou uma autoestima baixa nos dias de hoje. E o que acontece com uma criança que está com baixa autoestima? Como que são esses sinais? Como que os pais podem detectar se o filho está com baixa autoestima ou não? Sentimento de incapacidade. É comum que essa criança entre em várias atividades e ela desista, ou que ela chegue e ela não consiga enfrentar. É muito comum as crianças, por exemplo, se inscreveu na natação, chegou lá, tinha crianças já nadando, ela não quis nem experimentar. Se inscreveu no vôlei, né? A adolescente chegou lá, tinha adolescente mais velha, ela se intimidou e não quis nem tentar. Então, esse sentimento de incapacidade, de inferioridade, então se compara. Mas lá na hora da queimada na escola, tem um amigo que consegue queimar todo mundo, eu nunca consigo. Lá na hora do pega-pega, sempre me pegam porque eu não consigo correr. E eu sempre converso com as crianças, né, que existe um provérbio que diz que assim como você se vê, você é. Às vezes a criança se sente tão inferior que ela age como se fosse, e aí vira um ciclo. Onde ela se sente inferior e ela se comporta como se fosse. O sentimento de não pertencimento e exclusão. Na infância aparece as crianças falando: porque minhas amigas estão me deixando de lado. Porque eu sei que elas foram numa festa e não me chamaram. Porque elas combinaram de se encontrar na praia e não me chamaram. E é um sentimento que não era comum na infância, né? A criança não observava muito essas coisas, ela queria só brincar. Ela encontrou a amiga, ela brincava, pronto, e acabou. Não tinha esse tipo de constrangimento, né? De sentimento. O isolamento.
Então, a criança, ela vai para a escola, ela não quer brincar, ela não quer conversar, ela vai numa festa, ela não quer fazer novos amigos, pelo medo do julgamento, pelo medo do outro não gostar dela, pelo medo dela fazer alguma coisa que não seja adequada, ela prefere ficar no cantinho dela. Comparações excessivas. Então, as crianças às vezes chegam no consultório e elas falam assim para mim: Giane, tem uma amiga na minha sala que ela vai impecável. Mas o que te incomoda? Você gostaria de ir parecido com ela? Não, mas ela vai muito arrumada, sério, ela vai muito bonita, ela vai... E você? Você não se sente bonita quando vai? Ah, não. E assim, às vezes até uma comparação com o que o outro tem, o que ela não tem. Não é só com a capacidade, porque a autoestima, ela vai muito além de você se sentir bonito ou não. É você se sentir bonito por dentro, pelo seu interior, o que você tem, né? Então, assim, você não se sente não sente que você tem menos valor em relação ao outro porque você sabe das suas capacidades. E quando a criança tem autoestima baixa, assim como o adulto, ela começa a ver as coisas de uma forma muito distorcida. É como se a diversidade não fosse diversidade, mas fosse uma superioridade. Então, ela olha para o outro, o cabelo do outro é diferente, então é mais bonito. A supervaloriza, né? Do diferente, do que ela não é. Então, tudo que ela não é bom e tudo que ela é ruim. Dificuldade social por conta disso, porque, como eu disse, é um ciclo. Ela mesma, às vezes, se isola, ela mesma não quer estar perto da pessoa que ela acha que é um padrão ou que é demais para ser uma amiga dela. E ela acaba tendo uma dificuldade, ou às vezes cria intriga. Ah, por que você não me convidou para o teu aniversário e convidou a outra? Ah, porque você, na hora do intervalo, quis brincar de tal coisa e não quis brincar da que eu queria. E começa a ter, assim, uma dificuldade em relação às habilidades sociais muito significativa. Porque uma criança que ela tem a autoestima mais ok, o que ela faz? Olha, vamos correr um pouquinho, mas depois eu quero brincar de boneca, tudo bem? Né? E aí, se for divertido correr, eu nem revisito a ideia de brincar de boneca, eu me satisfiz com a diversão. Né? Mas a criança que ela tem a autoestima baixa, ela vai falar: ai, mas a Amanda não quis depois brincar de boneca, ela não cumpriu, eu corri com ela, mas ela não brincou de boneca. Tudo é muito potencializado nas relações e causa sofrimento. É verdade. Esse exagero que você está falando, onde tudo é potencializado, ela é muito fragilizada perante o mundo, perante a todos. Isso você acha que está aumentando ultimamente essas queixas no consultório? As crianças, elas se queixam sobre isso? Elas falam, Giane, eu não consigo me sentir, elas usam essa... Sim. Atualmente, muito mais do que antes, né? Então, como eu disse, eu trabalho há 15 anos e eu vejo assim, as crianças vinham no consultório por problemas comportamentais, né? Então, a criança, ela vai para a escola e ela não presta atenção, ela conversa demais, ela apronta demais, ela é levada, ela é desobediente. Hoje as crianças vêm com sofrimentos que parecem muito adultos por conta dessa antecipação de informações. Eu brinco com a minha filha, que tem 8 anos, que assim como existe a faixa indicativa de filmes, existe a faixa indicativa de conversas. Então, às vezes, ela pergunta assim: por que tem conversa que é de adulto? Eu falo: filha, lembra da faixa indicativa do filme? Que tem coisa que não é bom para a criança ver? Tem coisa que não é bom para a criança ouvir. Né? Na hora certa, você vai ouvir. Agora você é criança. Com esse acesso à tecnologia que vem cada vez mais acelerado, as crianças têm tido mais acesso às informações, e assim o que acontece? A criança antecipa uma percepção de mundo que ela não está pronta. Então, ela percebe o mundo, mas ela não tem bagagem para decodificar, e aquilo causa sofrimento. Então, se ela percebe que existe, sim, esse momento onde a amiga X prefere a Y e ela ficou de fora, isso traz a reflexão: será que eu não sou boa o suficiente? Será que porque eu fiquei de fora? Em outro momento, quando a criança não tinha essa reflexão, ela ficou de fora, mas ela procuraria outra para brincar. Eu percebo bastante também hoje as crianças se queixando disso, principalmente porque atendo crianças mais velhas, né, a partir dos 9 anos, e eu percebo, literalmente, elas falam sobre isso. Sim, falam. Tia, acho que a minha autoestima, me chamam de tia algumas, tia, acho que a minha autoestima está baixa. Eu falo: por que você vê isso? O que está acontecendo com você? Ah, eu me sinto feia. Eu me sinto triste, eu sinto que eu sou burra. Algumas falam assim, e crianças, como você falou, né? Aqueles problemas de adultos passaram a ser problemas de crianças.
E o que que você acha que pode estar causando essa baixa autoestima nas crianças? Eu acredito que tudo começou, né? Começa muito atualmente, né? A gente ainda está falando dessa história da influência da tecnologia, com o que a tecnologia trouxe para a vida dos adultos. Então, os adultos estão com mais baixa autoestima por conta da comparação que todas as redes sociais trouxeram. Né? Eu costumo dizer que as redes sociais ele é um álbum de foto e ninguém tira foto para colocar no álbum no momento que está descabelada, no momento que não está com a roupa que gosta. As redes sociais exatamente assim, exatamente assim. A gente coloca os nossos melhores momentos, Claro. as melhores reflexões, mas existem pessoas que, por conta já de uma predisposição por rótulos familiares, por experiências anteriores, ter a autoestima mais fragilizadas, no momento de perceber o outro, ela se sente inferior. Então, trouxe um grande impacto para os adultos e, com isso, atingiu as crianças, atualmente. Junto com isso, a gente tem os rótulos familiares, que é aquela coisa assim, a criança, ela é uma criança mais falante, mais agitada. Mas é chata, viu? Fala toda hora, que tagarelice. Meu Deus do céu, tu é muito chata. Aí a criança chega no consultório, ela falou o quê pra mim? Diane, sou muito chata. Sou chata, minha mãe fala, meu pai fala que eu sou chata. Todo mundo fala. Ou então, a criança está em fase de crescimento, ela não tem uma percepção motora, né, do corpo ainda muito abrangente. Então, ela vira copo, ela tropeça, ela derruba as coisas. Você é muito desastrado. Nossa, como você está abanado. Aí a criança faz Isso o quê? eu ouvi várias vezes. Você nunca ouviu? Eu não, mas ouvi porque eu fui uma bastante. criança Desastrada. Você foi uma criança mais sapeca, eu fui uma criança mais contida, né? Mas assim, aparece isso, né? Mas eu fui a criança boazinha, Sim. né? Então, como que ela é boazinha? Nossa, como ela é quietinha. Que também é um rótulo, porque faz com que a criança se obrigue a sempre estar quietinha, sempre estar, né, cumprindo a expectativa do adulto. A superproteção também. Às vezes a gente pensa assim, eu tô super protegendo e assim eu tô colocando numa redoma o meu filho, né? Tem um filme novo da Disney que eu até coloquei essa semana como indicação no Instagram, que se chama Red, né? Red. E ele traz exatamente esse contexto, uma mãe super protetora, filha de uma outra mãe super protetora, mas com uma criança que resolve experimentar outras coisas, né? Então ela resolve ter amigos, ter gostos musicais que a mãe não tem. Sair daquele padrão familiar. Sim. E como é sofrido, porque a criança queria cumprir as expectativas, mas ela queria ter a identidade dela. E a mãe, como suprimiu a identidade dela para cumprir as expectativas da mãe, não aceitava esse comportamento. E isso é tão comum, não é verdade? Sim. E se essa criança continua repetindo esse padrão, ela vai ter uma autoestima baixa, porque ela não sabe o valor que ela tem o valor que as pessoas estão dando. É verdade. Abandono afetivo, ausência dos pais. Às vezes os pais pensam, como eu escuto isso de adultos, né? Meus pais trabalharam demais para me dar tudo do bom e do melhor, mas eu trocaria tudo isso pela presença deles. Então, às vezes, nossa, eu vou dar a melhor escola, eu vou dar as melhores viagens, as melhores roupas. Será que é isso? Será que a criança não está interpretando que o mais importante para você é o trabalho ao invés dela? Aí, às vezes, os adultos falam para mim, não, Diane, mas eu estou trabalhando por ele. Mas ele quer isso? É importante para ele? Será que o equilíbrio, né? Não estou dizendo, né? Não, então abre mão de tudo e fica em casa o dia inteiro. Mas uma coisa assim, mais proporcional. Mais dosada. Mais dosada. Críticas constantes também. Nossa, que letra feia. Nossa, como você não capricha. Esse quarto todo bagunçado. Você não é como seu irmão. As comparações, então, são terríveis, né? Seu irmão é tão organizado, você é tão bagunceiro. Então, tudo isso fragiliza a autoestima, mesmo que a criança não tenha predisposição para ter autoestima baixa, né? São vários estímulos para que a criança questione o seu valor. Sim. E como que os pais podem ajudar a criança a desenvolver uma melhor autoestima? Existe essa possibilidade? Sabemos que sim, né? Várias coisas, né? Encorajar. Essa semana eu estava conversando com um grupo de mães na escola. A Valentina começou com a patinação. E ela, no primeiro dia que começou, ela já caiu. E luxou o braço e tal. E aí as mães falaram, Diane, mas e aí? Deixa, não deixa? Tu acha complicado? Aí eu tenho medo. E eu pensei assim, não, é preciso encorajar ela. Se ela gosta,
Cair faz parte do processo de aprendizagem. Então, filha, faz parte cair, é assim mesmo, mas você está aprendendo, que legal que você foi corajosa de ir, você caiu, levantou. Né? Então, encorajar a criança é muito importante. Não só a fazer uma atividade, mas encorajar ela a estar na praia brincando com o amigo. Vai lá, chama o amigo para brincar. Né? Encorajar ela a desenvolver habilidade socioemocional, que convida um amigo para vir aqui em casa. Encorajar, sempre colocar para a criança, apontar uma direção para ela que ela é capaz de fazer. Incentivar, Isso, elogiar. Isso. São reforços positivos. Exatamente. Dar autonomia. As crianças, elas não têm autonomia. Então, às vezes, eu não deixo escovar os dentes porque não escova direito. Eu não deixo lavar o cabelo porque não lava direito. Eu não deixo se enxugar porque não enxuga direito. Eu não deixo colocar os pratos porque tenho medo de... E o que essa criança se sente capaz de fazer? Né? É lógico que a criança não vai fazer como a gente faz por uma série de motivos, né? Mas você vai orientando e empoderando ela. Olha, você lava o seu cabelo, eu vou dar uma olhada depois como que ficou. Escova os dentes que daqui a pouco eu vou lá e dou uma ajudinha. Mas encorajar a criança também a fazer as coisas, a se sentir capaz de fazer. Isso é importante para ela entender, nossa, eu consigo, eu dou conta de mim mesma, né? Isso é muito legal. Tempo de qualidade, atenção. Então, às vezes, assim, a criança quer contar alguma coisa. Hoje eu tive uma experiência assim, a Valentina tinha visto um meme com a prima dela e ela estava há dias contando aquele meme para mim, mas eu não tinha visto. E aí ela falou, mãe, eu quero te mostrar, mas eu não estava muito motivada a ver aquilo. E aí eu olhei para a carinha dela, ela estava assim... Ela queria que eu visse. Sabe quando você tá muito empolgado com uma coisa e quer mostrar para alguém? Sim. Eu falei, filha, me mostra o vídeo da história que você quer me contar. E aí ela ficou super feliz, né? Como é importante dar atenção. A gente pensa, é coisa de criança, mas é a realidade dela. É como se eu quisesse contar para o meu marido uma coisa que aconteceu comigo no meu dia, como se eu quisesse ligar para minha mãe e contar alguma coisa que aconteceu na minha casa. Assim é ela quando nos vê, ela quer atenção, né? E é importante dar. Elogiar acertos, né? Nós, às vezes, temos o hábito de não elogiar os acertos, mas frisar os erros, né? Então, a criança deixa as coisas espalhadas. Como você é bagunceira, você não guarda nada no lugar. E vai rótulo, né? Vai reclamação. Então, acertou, guardou as coisas. Poxa, obrigada por ter guardado. Ou parabéns por ter guardado, né? No caso, se é dela, ela guardou uma coisa dela, parabéns, é isso mesmo. Que legal, tô vendo que você está se esforçando para se organizar, manter o teu material limpo. Tudo isso você pode mostrar que tá vendo, né? Apesar de muitas vezes eu falar para minha filha assim, olha, eu tô elogiando porque eu percebi, mas nem sempre as pessoas vão perceber. Sim. Não dependa disso para você fazer. É uma coisa que eu já passo para minha filha, por ela ter 8 anos, ela entender um pouquinho mais. Então, eu tô elogiando porque eu notei, mas de repente outras pessoas não notem e eu em algum momento também não note, né? Não pode depender do elogio. Autocuidado da autoestima dos pais e educadores. Às vezes os pais pensam assim, não, mas eu tô encorajando o meu filho. Não, mas eu incentivo o meu filho. Mas você se incentiva? Você se cuida? Você acredita no seu próprio valor? Porque eu sempre falo, né, do tal dos neurônios espelhos, da repetição. Quando a gente vê alguém que a gente está conversando, bocejar, o que a gente faz? Boceja também. E quando a gente vê uma pessoa que a gente confia muito, duvidando do próprio valor, o que será que a gente faz? Duvida do nosso valor também. Confiança na criança, isso também é importante para que ela tenha autoestima positiva. Então, a criança está quieta, o que os adultos falam geralmente? Criança quieta está aprontando. Ou tá doente? Ou tá doente. Às vezes não. Às vezes você vai lá... Quantas vezes eu vou no quarto da minha filha, ela tá quieta, brincando de massinha. Só quer ficar um pouco Só quer ficar quieta. um pouquinho quieta. Né? Então, valorizar isso. Poxa, que legal que você tá aí, procurou uma coisinha para fazer, tava tão quietinho, vim aqui curiosa ver. Né? Mas não duvidar. Olha, vim aqui ver, viu? Porque você é quieta, já não sei. Então, assim, já mostra pra criança que não confia. Ou ela conta uma história, você falou isso mesmo? Não sei, hein? Será que isso é verdade? Duvidando sempre da criança, então a criança sente o quê? Eu não seria capaz de fazer isso, se minha mãe não acredita. E demonstrar carinho e amor, porque o carinho e amor a gente só tem para o que tem valor pra gente. Né? Então você só ama quem você gosta, quem você acha importante, você só dá carinho para quem você dar valor no sentido de tipo, vale a pena eu estar com essa pessoa aqui, dando um abraço, dando um beijo. Eu gosto do cheiro dessa pessoa, eu gosto da voz dessa pessoa. Então, o carinho, ele traz essa mensagem
velada, mas ele traz. Você não precisa, às vezes, nem falar, mas um abraço, um beijo. Segurança, né? Isso. Traz, o carinho, ele é uma mensagem de amor, mesmo que não tenha palavras. Mas as palavras, às vezes, vêm junto também. Perfeito, muito bom, Digiane. Estamos tendo uma aula aqui com a Digiane sobre autoestima infantil. Ela colocou alguns temas muito interessantes aqui, o que pode fazer com que, para te ajudar, na verdade, a lidar com seu filho que pode estar com baixa autoestima. E nós começamos fazendo a pergunta, o seu filho está ansioso? E justamente acho que é importante você voltar, depois que você assistiu esse episódio até o final, para essas dicas com cautela e perceber se realmente a criação que você está dando para o seu filho, se ela está favorecendo uma boa autoestima, uma autonomia, ou então ela está dificultando, né? Seja lá por qual motivo que a Digiane já trouxe aqui, que pode estar dificultando também que seu filho cresça de uma forma mais independente, se sentindo valorizado, amado, querido, capaz, com atenção. E você acha que tudo isso que você trouxe agora, que pode ajudar o filho na autoestima, muitos pais têm medo também, acham que vão mimar o filho, que o filho pode se tornar, de repente, arrogante ou muito exigente, se eles tiverem essas características assim que você colocou na criação. E até ficam com medo um pouquinho, eu sou autoridade. Então, se eu não falar dessa forma, meu filho não vai me respeitar. O que você tem a dizer um pouquinho sobre o que causa na criança, né? Será que são só benefícios ou pode causar aí um mimo, arrogância? Pelo contrário, nós temos muitos estudos, em especial na Itália, eles têm um projeto já há alguns anos de priorizar a infância na sociedade. Então, assim, eles têm mesmo uma percepção que o maior investimento deve ser na infância, desde a primeira infância. E eles trabalham muito a questão da criação de apego, da comunicação não violenta, da educação positiva. E eles têm resultados excelentes já. A gente percebe que a criança que ela tem consciência do seu valor, pelo contrário, ela sabe o seu valor e sabe também os seus defeitos, aonde ela erra, e isso faz com que ela perceba o outro também com carinho, porque se ela tem valor e o outro é próximo, o outro é um espelho, o outro é um ser humano como ela, tem valor também. A arrogância, na maioria das vezes, né, quase que via de regra, é exatamente ao contrário, é falta de autoestima. Tem uma frase do Cortella que eu gosto muito, que é mais ou menos assim, que gente grande de verdade, ele sabe que é pequeno e por isso ele cresce. E gente pequena, muito pequena, acha que é grande, né? E por isso a única forma dela achar que pode crescer é diminuindo os outros. E tudo isso para mim faz muito sentido, porque eu entendo que assim, uma educação nesse padrão, é quase um padrão ouro. Lógico que não tem receita de bolo, mas nós temos estudos, nós temos a nossa experiência clínica, e tudo isso você vai percebendo que sim, tem formas de acertar mais. E por que não acertar mais, não é verdade? Precisa também, junto com tudo isso, a gente não esquecer dos nossos princípios, dos nossos valores, do que é importante a criança aprender, da gente trazer disciplina, né, de mostrar, olha, precisa pedir desculpas, precisa respeitar o outro, existem limites que a gente precisa não ultrapassar, mas quando a criança ela tem essa consciência de valor dela e do outro, ela não vai ser arrogante, ela não vai ser uma pessoa que diminui os outros, pelo contrário, ela vai reconhecer o valor de todos. Muito bom. E para finalizar esse episódio de hoje, existe alguma consideração geral, final, que você quer fazer? Sim, tem sim. Porque assim, quando você ouve um podcast que é um recorte de um conteúdo, você pode pensar assim, nossa, eu estou errando em tudo. Ou então eu estou acertando em tudo e o resultado não está como a Digiane falou que ficaria. E nesses casos, precisa de um olhar atento e profissional. Porque, de repente, a sua criança pode estar apresentando uma autoestima baixa porque está sofrendo um bullying. Ou porque ela está com algum tipo de sofrimento emocional. Ou as brigas também constantes dos pais. Dos pais, assim, às vezes os pais pensam assim, não, mas a gente está se separando. No quarto, ou brigando. Que ninguém vê. Ninguém vê, como se a criança não tivesse intuição, não tivesse percepção, sentimentos. Então, assim, podem estar acontecendo outras coisas,
que não necessariamente não é uma autoestima baixa, mas são variáveis que estão trazendo sofrimento. Nesse momento, você precisa procurar ajuda profissional para você poder conduzir. Como eu sempre falo, toda intervenção precoce pode ajudar o seu filho a viver uma infância mais feliz e ser um adulto mais saudável. Então, isso é muito importante nesse momento, se você percebe que seu filho precisa de ajuda. Muito bem. Você que ainda não se inscreveu no nosso podcast, vai lá e se inscreva no Inteligentemente Podcast, clique lá no sininho para você receber todos os nossos vídeos. Nós fazemos esses vídeos com muito carinho, muita dedicação. Somos profissionais da área da psicologia e nós gostamos, amamos o que fazemos e queremos disseminar conhecimento para que você consiga viver de uma forma melhor. Um beijo e até a próxima. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau.